seu nome aí no chat para a gente poder computar as horas, tá certo? Bom, então vamos lá, né? Pessoal, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela presença. A gente vai dar início aqui. Eu vou fazer uma breve introdução, muito breve, para sobrar mais tempo para a Mariana falar com a gente. Eu vou dar uma lida rápida aqui no mini currículo que ela nos enviou. Mariana, sinta-se à vontade para poder acrescentar alguma informação, tá? Bom, a Mariana, gente, que vai conversar hoje com a gente aqui sobre um tema maravilhoso, sensacional. Eu sou suspeitíssimo para dizer, porque eu já tive a oportunidade de fazer um curso presencial com ela no início de 2019. Esse curso foi uma vivência, né? Uma troca de informação em sala e em campo também. Ela vai dizer, possivelmente, sobre isso. E, na verdade, a gente traz um pouco desse tema hoje, que é a experiência do projeto Arquiteto de Família, a assistência técnica para melhorias habitacionais para público de baixa renda, dentro do grande tema dessa semana de arquitetura, que são novos e outros rumos para os arquitetos e urbanistas. Então, eu acredito que vocês podem, nessa palestra de hoje, nesse bate-papo, extrair muita informação interessante, muito conhecimento, e, a partir daí, quem sabe, escolher esse caminho tão bonito, diferente, um outro caminho, né, daquele que a gente está acostumado a seguir na arquitetura, mas de extrema importância, de extrema necessidade. Bom, a Mariana Estevão, ela é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em engenharia de saúde pública e gestão de infraestrutura física em saúde, pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz. Fundadora da ONG Soluções Urbanas e idealizadora do projeto Arquiteto de Família, metodologia de assistência técnica para melhorias habitacionais, com foco na promoção da moradia saudável. Arquiteta do ano, pela Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, em 2015. O projeto, aplicado desde 2009, em uma comunidade de Niterói, no Rio de Janeiro, recebeu o prêmio de inovação tecnológica na categoria Tecnologia Social pela FINEP em 2013, entre outros reconhecimentos nacionais e internacionais. Atualmente atua pela disseminação da assistência técnica para habitação de interesse social e da metodologia de projeto Arquiteto de Família, com cursos em diferentes formatos e na articulação dos arquitetos de família em rede, ao qual eu, de certa maneira, ainda participo, mais ouvinte do que atuante, mas eu vejo lá que a atividade é muito intensa e muito legal. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Mariana, que vai completar a sua apresentação e tem aí toda a liberdade para poder expor o seu tema. Obrigado, mais uma vez, Mariana, pela sua presença e disponibilidade. Imagina, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, Alexandre, fico muito honrada, muito feliz, porque essa é uma atividade que eu acho que é fundamental, né, essencial, né, enquanto eu estava com a câmera e com o microfone desligado, eu ouvi alguém comentar aí sobre uma nova forma de atuar, você falou e alguém também comentou, mas a gente tem que considerar que, na verdade, realmente, de fato, é uma nova forma de atuar com a arquitetura, porque se trata de atender 85% da população que hoje não é atendida por arquitetos ou engenheiros, né? Foi feita uma pesquisa pelo CAL, com Datafolha, que resultou nesse dado alarmante, né, e muito significativo, de que apenas 15% das construções no país são feitas com profissional habilitado. Né? Então, se a gente dividir esses 15% entre engenheiros e arquitetos, nós ficamos com 7,5% da produção das construções do país. Né? Então, 85% significa que 85% das construções são feitas sem profissionais habilitados
Isso extrapola as áreas de favela, né? Então, a gente fala da ATISA, Assistência Técnica à Habitação de Interesse Social, que é direcionada para a população de baixa renda, mas a gente observa aí que tem um público muito mais extenso, que está desassistido dos profissionais de arquitetura, né? Então, a gente tem que entender aí uma questão que é o direito à moradia adequada, né, no âmbito político, mas a gente pode também entender como um campo enorme aí de mercado de trabalho para os profissionais de arquitetura, e para isso a gente precisa entender quem é esse público, quais são as demandas e quais são os desejos e as necessidades para a gente melhor atendê-los. E também entender de que forma isso pode se tornar uma prática sustentável, né? Mas o fato é que a gente não pode fechar os olhos e ignorar que existem aí, existe aí um mercado enorme para atuação profissional, enquanto hoje nós nos debatemos por 15% desse mercado, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouco dessa experiência do Arquiteto de Família. O Arquiteto de Família foi criado em 2001. Eu criei a partir de uma inquietação minha, recém-formada e inconformada, recém-formada e inconformada, com o fato de só poder oferecer o meu conhecimento para quem tivesse recursos para pagar, né? A uma elite financeira, ou atuar na academia, ou junto ao poder público, mas eu também sentia que não atenderia aos meus anseios. E aí, então, eu criei o projeto, e no ano seguinte criei a ONG como forma de captar recursos para viabilizar o projeto, mas só em 2008 que eu recebi um convite para viabilizar o projeto enquanto um programa de responsabilidade social junto ao Instituto Vital Brasil, que é um órgão de pesquisa e de produção de saúde, de produção de vacinas, né? De soros, na verdade, não de vacinas, mas de soro, ligado à Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, então uma instituição de saúde, que entendia o arquiteto de família como uma estratégia de promoção da saúde a partir da qualificação do espaço da moradia. Então, recebi o convite para colocar em prática o projeto na comunidade adjacente à sede do Instituto, e ao longo de 8 anos, então, foi sendo desenvolvida a metodologia, foram criadas estratégias e ferramentas de atuação, adaptando esse conhecimento acadêmico, né, o conhecimento que os arquitetos adquirem nas universidades, adaptando ele a essa realidade e às necessidades das famílias de baixa renda. E aí hoje a gente vem trabalhando nesse sentido de disseminar essa metodologia, já que hoje tem um interesse tão grande de profissionais de arquitetura para atuar com esse público. Então, quais são os caminhos para garantir essa atuação e uma atuação sustentável? Então a gente pode começar. Bom, o Arquiteto de Família é uma metodologia que tem por objetivo criar as condições para a realização de obras de melhorias habitacionais por meio da assistência técnica para habitação de interesse social, como forma de promover a saúde e qualificar o processo da autoconstrução. Aí eu destaco o termo obras porque eu entendo como produto final da assistência técnica a obra realizada. E daí já uma primeira grande mudança na forma de atuação do profissional de arquitetura, né? Aqui no Brasil, a gente tem, por uma questão cultural, entender o trabalho do arquiteto concluído com o projeto, né? E aí, com esse público, a gente tem que entender que o projeto em si, ele traz um impacto social muito baixo, muito pequeno, né? Então, a gente tem que pensar no produto final do nosso trabalho como a obra realizada, né? É esse produto final que realmente vai garantir um impacto social significativo e relevante. A gente chegou a essa conclusão depois de trabalhar muito em 2 etapas, né? Por muito tempo a etapa de projeto, para posteriormente trabalhar a etapa de obra, e a gente percebia que essa etapa de projeto, ela trazia muito pouco resultado,
né? Então, do ponto de vista do impacto, era muito baixo. E aí a gente percebeu a necessidade de enxergar o trabalho como uma coisa só, como uma etapa única, né? O projeto que viabiliza a obra, o projeto como ferramenta para viabilizar a obra. Então, esse é o primeiro princípio para a gente trabalhar com assistência técnica. A gente tem que pensar em como dar materialidade àquilo que a gente planeja. Podemos seguir. Depois eu tenho no final algumas imagens de antes e depois, então vou deixar para comentar essas fotos aí de antes e depois no final. A gente deixa esse momento aí só como ilustração, tá? Então, a metodologia se utiliza de estratégias e ferramentas próprias para tornar a assistência técnica para habitação de interesse social para melhorias habitacionais mais efetiva, transformando a arquitetura em um serviço mais acessível à população de baixa renda, especialmente aos moradores de casas autoconstruídas. A gente foi, ao longo do tempo, criando essas ferramentas e estratégias para facilitar esse processo. E é o que eu hoje tento disseminar, promovendo diferentes formatos de cursos de capacitação. O Alexandre participou de uma vivência, num momento em que era possível fazer a prática profissional, né? Nós tínhamos uma parceria com um banco de crédito, então os alunos que participavam da vivência depois faziam um atendimento aos clientes do banco, cujas obras seriam executadas, né, com o crédito habitacional, com produtos de crédito adequado, mas hoje eu tenho um formato virtual, né, em função da situação atual, e estou nesse momento na terceira edição do curso virtual, que está tendo um alcance bem grande, né? Já foram mais de 500 inscrições no Brasil todo. A primeira edição foi realmente surpreendente, com 90 inscritos. Eu faço uma aula gratuita, né? Primeiro e depois o restante do curso. E foram 90 inscritos, 220 certificados emitidos, porque os cursos estão em módulos. E aí eu ensino como é que são essas estratégias e essas ferramentas para facilitar a atuação de quem quer ir para campo, né? E o Alexandre participou de uma oficina, na vivência, ele participou de uma oficina que é uma simulação do atendimento, e eu também do atendimento às famílias, e aí eu fiz uma adaptação dessa simulação de atendimento, que eu acho que é bem interessante, depois se o Alexandre quiser comentar, eu acho que traz bastante, de forma bastante verídica, o que é o atendimento real às famílias. Podemos seguir. Bom, a metodologia do arquiteto de família, ela se baseia em 2 pilares de sustentação que a gente entende que é o essencial para dar materialidade, né, para viabilizar as obras de melhorias habitacionais, né? Então, são esses 2 pilares aí que estão em laranja, né? A assistência técnica e a viabilização econômica. Então, na estratégia, a gente pensa em como equacionar com os recursos disponíveis a viabilização econômica para dar materialidade àquilo que é planejado pelo profissional, né? Então, a gente entende a assistência técnica desde o diagnóstico até a obra concluída. E, enquanto organização social, nós investimos recursos humanos e recursos financeiros permanentemente no aprimoramento de processos, tanto para garantir uma maior eficiência da assistência técnica e redução de custos, como garantir uma maior eficiência e redução de custos das obras executadas. Então, nós investimos na qualificação de mão de obra, nós investimos na mecanização de processos, nós investimos na criação de ferramentas de diagnóstico e priorização de intervenções para facilitar a elaboração de projetos, redução do tempo de dedicação que um arquiteto deveria ter para poder dar respostas mais rápidas às famílias e também
para reduzir o tempo de dedicação e ser mais objetivo e mais imediato, considerando, inclusive, que essa é uma demanda das famílias, né, a resposta mais rápida, né, a gente está acostumado a lidar com metodologia de processo, de elaboração de projeto, e que tem um tempo que não é o mesmo tempo das famílias de baixa renda. As famílias de baixa renda, elas têm uma urgência, né, por respostas mais imediatas. A gente percebeu que quando a gente passava na casa de uma família, identificava problemas e levava mais de um mês para dar uma resposta, a família se sentia abandonada, por um lado, e algumas que tinham um perfil mais empreendedor, elas mesmas acabavam fazendo as melhorias necessárias que tinham sido identificadas na visita. Só que muitas vezes essas obras não eram feitas adequadamente. Então, a família, quando a gente chegava, muitas vezes já tinha alguma coisa mexida, porque essa coisa da obra constante, né, da obra do dia a dia das famílias, é uma realidade e a gente não pode descartar como é que essa dinâmica nos territórios, né, a dinâmica das famílias e a dinâmica dessa cultura da autoconstrução. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi um de reconhecimento dessa cultura para entender como melhor lidar com esses processos. Então, ao mesmo tempo, a gente também desenvolvia uma série de aprimoramento de processos para criar soluções de viabilização econômica que eu vou mostrar para vocês aí logo em seguida. Podemos seguir. Bom, então uma primeira grande mudança nesse processo, né, de processo projetual, né, processo de elaboração de projeto, foi mudar a nossa forma convencional de pensar o projeto completo, né, mesmo que ele fosse planejado para ser executado dentro de um cronograma de longo prazo, né, a gente percebia que todo esse trabalho de desenvolver todas as intervenções necessárias, fazer um projeto completo de todas as necessidades da casa, isso levava um tempo, demandava um tempo enorme, e tempo, né, tem um custo, né, e quando a gente retornava para a família, muitas vezes a gente percebia que 6 meses depois, aquele monte de intervenções planejadas já não faziam mais sentido, né? Então, fazer um projeto completo com cronograma de longo prazo não faz parte, não atende a essas famílias. A dinâmica dessas famílias é muito grande. Então, é uma pessoa que vai morar fora, outra pessoa que volta, algum parente distante que vem morar. Então essa dinâmica da necessidade da família tem que ser mais... a gente tem que entender que a resposta tem que ser mais imediata. Então, para que a gente pudesse ter solução de projeto mais rápida, com menos custo, menos tempo, menos custo, e mais objetiva, a gente faz um diagnóstico completo da casa, não o projeto completo da casa, mas o diagnóstico completo, identifica as prioridades de intervenção e, junto com a família, identifica qual é a intervenção prioritária, né? Considerando aspectos técnicos, aspectos emocionais, né? Emotivos, da vontade da família, os aspectos do desejo da família e os aspectos financeiros, definindo, assim, a prioridade de intervenção. E, a partir da identificação dessa prioridade de intervenção, o tratamento de patologias construtivas recorrentes, né? Priorizando, trazendo como aspecto técnico o impacto na saúde. Então, isso garante, trabalhando a intervenção pontual individualmente, a gente consegue a permanência da família na casa durante a obra, né? Que se a gente fosse fazer a obra completa, há sempre a necessidade da família sair da casa, que sempre fica mais difícil fazer a obra com a família. A gente garante um maior envolvimento e a participação da família no processo, a redução do tempo do custo da obra e redução do tempo do custo da TIDS, né? Então, resumindo o que eu estou querendo dizer, a gente não faz o projeto completo, a gente faz o diagnóstico completo, prioriza as intervenções, identifica a intervenção prioritária, que tenha como foco o tratamento de patologias construtivas recorrentes
e aí a gente faz o projeto executivo daquela intervenção pontual. Podemos seguir. Aqui, algumas inadequações recorrentes e as intervenções pré-definidas, né? Então, quando eu comentei das inadequações e patologias pré-definidas, é uma forma da gente antecipar, ter projetos já pré-elaborados. Não quer dizer que a gente tenha um projeto, já os projetos pré-definidos, mas os detalhes construtivos do tratamento das inadequações, a gente já tem eles já. É uma forma de antecipar e de dar mais agilidade à solução do problema. No caso dos detalhes construtivos. Aí a gente reúne esses detalhes construtivos na concepção do que seria o projeto de intervenção para aquela casa. Então, algumas inadequações recorrentes estão listadas aqui nesse quadro laranja e as intervenções no quadro azul. O que não significa que cada intervenção esteja diretamente relacionada a uma inadequação. Às vezes, a gente precisa de um conjunto de intervenções para eliminar uma inadequação, e às vezes o contrário. Às vezes, com uma única intervenção, a gente elimina uma série de inadequações. Então, é só para mostrar aqui como é que é essa percepção individual, individualizada das inadequações e também as soluções também detalhadas, né, no detalhe da intervenção. Podemos seguir. Bom, a gente trabalhava com diferentes estratégias de acesso a recursos e estratégias de gestão de obras, né, para atender os diferentes perfis de famílias e as diferentes condições financeiras. Então, a gente, no Arquitetos de Família, no Vital Brasil, a gente trabalhava com solução de subsídio para as famílias de menor renda. A gente criou um produto de microcrédito, um fundo de crédito para viabilizar o microcrédito para a realização de obras, e também trabalhávamos com uma estratégia de economia solidária. Essas eram as formas de acesso de recursos. E também diferentes formas de gestão de obras, empreitada, autoconstrução assistida e grupos de mutirão. Combinando essas diferentes estratégias de recursos e de gestão, a gente conseguia contemplar o maior número de famílias possível de acordo com o seu perfil e ir fazendo as obras aos pouquinhos. Então, uma mesma família, ela permanecia como cliente do projeto ao longo de muitos anos, porque a gente não fazia a reforma da casa por completo, a gente ia fazendo aos pouquinhos e em cada momento reunindo as fontes de recurso e elegendo a forma de gestão de obra mais apropriada para aquele tipo de obra, para aquele momento. A gente conseguia fazer isso porque a gente tinha uma atuação permanente no território. Nós estávamos instalados próximos ao território, e aí essas soluções a gente ia construindo junto com as famílias ao longo do tempo, e que permitiu que a gente pudesse ter essa atuação tão plural. Quando eu hoje oriento os arquitetos a reproduzir a experiência, nessa proposta de disseminação da metodologia, ou nesse ganho de escala de forma horizontal, eu digo que a gente não precisa ter todas essas formas de acesso de recursos e de gestão de obras. A gente pode eleger uma ou outra, né, para poder viabilizar obras e tornar a estrutura mais leve e a atuação mais simplificada. A gente tinha condições de fazer dessa forma, experimentar essas diferentes maneiras de fazer, porque tínhamos uma equipe grande, tínhamos apoio financeiro para isso, e tínhamos uma condição que permitiu experimentar essas diferentes formas de atuação. Mas hoje eu trago para vocês só como formas diferentes de viabilizar a atuação e que pode se adequar aos recursos que cada equipe ou que cada profissional tiver disponível. Certo? Podemos seguir. Bom, então só como exemplo, essa foi uma estratégia de economia solidária, era a feira de trocas solidárias. Nós conseguimos uma parceria com uma loja da Leroy Merlin na cidade, e a Leroy Merlin nos doava o material de construção que não servia mais para venda.
né? Então, com esse material, a gente criou a Feira de Trocas Solidárias, e aí, com uma outra parceria com a Tetra Pak, nós utilizamos a embalagem longa-vida como moeda de troca por uma moeda social, e com essa moeda social, as famílias compravam esse material de construção dessa feira de trocas. Ao longo do tempo, essa feira de trocas também passou a ser abastecida por doação de material de sobra de obras, enfim. As embalagens longa-vida, por outro lado, eram recolhidas pela Tetra Pak, como se a Tetra Pak estivesse retirando essas embalagens do ambiente, e a Tetra Pak nos revertia na doação de telhas feitas com essa matéria-prima, né? Então, são telhas termoeficientes e ecológicas, e com essas telhas a gente fazia reforma de telhados ou coberturas de laje para evitar infiltração. Podemos seguir. Aqui algumas obras de mutirão, foi uma das estratégias de atuação, que a gente também só conseguiu fazer porque a gente tinha essa permanência prolongada no território e foi criando aos poucos uma relação de confiança com os moradores. Podemos seguir. Obras de empreitada, então algumas obras a gente elegia que deveriam ser feitas por empreitada, porque eram obras mais com um grau de dificuldade maior, então a gente contratava mão de obra, e também era uma estratégia de capacitação de mão de obra local, a partir do convívio com mão de obra de fora. Podemos seguir. Então, aqui é um pouquinho do que seria o custo, né? E também que reflete na nossa decisão de trabalhar com obras pontuais. Essa foi uma obra completa que nós fizemos de caráter experimental, para experimentar técnicas construtivas, né? Então, nesse caso, por exemplo, eu mostro aí, é uma casa que ela foi elevado o pé direito, foi reformado o telhado por completo, com o uso daquela telha de Tetra Pak, e criada o ático ventilado como solução de conforto térmico. A gente depois teve essa casa e outras casas avaliadas pelo Laboratório de Conforto e Eficiência Energética da Universidade Federal Fluminense, identificou que depois da reforma nós conseguimos um maior isolamento térmico no interior da casa, né, que antes da reforma as curvas de oscilação de temperatura eram praticamente iguais, do exterior para o interior. Em alguns momentos do dia, no interior, era até mais quente do que do lado de fora, mas depois da reforma, nós conseguimos esse equilíbrio da temperatura, né, a oscilação era bem menor no interior, e em alguns momentos do dia, com uma redução de até 8 graus Celsius em relação ao exterior, né. Então, como as soluções conhecidas, né, não tem aí nenhuma solução de tecnologia inovadora, apenas a introdução de soluções construtivas já reconhecidas no ambiente de construção informal. Então, é o ático ventilado, com pintura em cor clara, telha termoeficiente e aberturas de vãos para permitir ventilação cruzada. E esse conjunto de ações levou esse resultado com tanto impacto para a família. Mas quando a gente trabalha uma reforma completa, a gente pode estimar aí um custo médio de R$35 mil por unidade. Aí isso vai depender do tipo de intervenção, do tipo de região também, do custo de obra em cada região, e também das dimensões de cada construção. Mas, em geral, essa é uma média para a gente trabalhar. Por outro lado, podemos mudar. Uma intervenção pontual, né, por cômodo ou por necessidade, né, por tipo de intervenção, a gente pode trabalhar com valores de 5 a 10 mil reais e já com bastante impacto. Isso eu estou falando só de custo de obra, né, sem considerar assistência técnica. Aqui em São Paulo, eu já trabalhei com um projeto com valores bem mais baixos, em que a gente fez 20 obras com R$3.500 por cada intervenção. Então, assim, é possível também trabalhar com valores menores,
mas eu coloco a partir de 5 mil para a gente poder ter poder ter soluções de melhor qualidade, com um impacto melhor. R$ 3.500 é possível, mas é porque eu tinha uma mão de obra também já muito bem preparada e que sabia fazer um excelente uso dos recursos, dos materiais. Mas, em geral, a partir de R$ 5.000 para a gente pensar numa intervenção pontual. Podemos seguir. Bom, então, como eu comentei, hoje as soluções urbanas têm uma estratégia de ganho de escala que não é fazendo a organização crescer, mas sim multiplicar o conhecimento e mantendo os arquitetos conectados em rede, porque quando eu comecei muito sozinha, né? E depois eu tive uma equipe enorme, mas comecei sozinha, e depois que eu perdi o patrocínio do Instituto Vital Brasil, voltei a ficar sozinha. Então, eu sei como é atuar sozinha, que é muito difícil. Então, hoje eu estou praticamente novamente sozinha nas soluções urbanas, mas eu hoje tenho todo um conhecimento para reproduzir, para ser multiplicado. Então, eu hoje utilizo todo esse conhecimento acumulado, alimentando os arquitetos em rede, com esse conhecimento já experimentado, oferecendo as ferramentas e estratégias para que sejam utilizadas e, em paralelo, criando oportunidades de atuação. Então, hoje, por exemplo, estou articulando, estou fechando uma parceria com um outro banco de crédito, né? Na época do Alexandre, a gente estava atuando com um banco, hoje eu estou fechando com um segundo, para viabilizar o crédito para os arquitetos credenciados a partir das capacitações, né? Então, vai ser uma capacitação um pouco mais extensa, para garantir que os arquitetos possam atuar, oferecendo crédito para os clientes para viabilizar as obras e também para viabilizar a sua remuneração. Então, a ideia da rede é o ganho de escala horizontal, a partir da atuação dos arquitetos nos diferentes territórios, mantendo as pessoas e essas organizações articuladas para troca de experiências e criação de oportunidades de trabalho. Fomento. Podemos seguir. E aí a ideia recuperar um aplicativo que a Soluções Urbanas criou já há algum tempo. Ele ficou numa fase de testes, né? Então a ideia a partir desse aplicativo, a gente não depende do aplicativo para viabilizar o arquiteto em rede, mas é mais uma ferramenta que a gente pretende colocar à disposição, e a partir da criação de um sistema em que a gente consiga manter esses profissionais integrados, dialogando e dando suporte mútuo continuamente, e também com outras ferramentas de suporte, além do crédito, mais de acesso a descontos de material de construção, formação permanente, suporte contínuo, né, e formação de mão de obra, enfim, todo tipo de orientação que os arquitetos precisam ou podem vir a precisar atuando em campo. Esse aplicativo, ele é um aplicativo de diagnóstico e de identificação de prioridades de intervenção, e ele é georreferenciado, então a gente diagnostica tanto a unidade habitacional como o território. A partir desse mapa georreferenciado, a gente consegue, por exemplo, dialogar com uma empresa de material de construção ou uma loja para compra coletiva, por exemplo, porque ele sendo utilizado em um conjunto de casas, a gente pode identificar, por exemplo, uma maior demanda por reformas de telhado, e aí negociar com a indústria uma compra coletiva para redução de custos, ou também pode viabilizar pesquisas acadêmicas ou apoio à gestão pública. Podemos seguir. Então, aqui eu disse que eu ia comentar algumas obras. Essa foi uma obra de fachada feita basicamente com materiais da Feira de Trocas.
mas nós percebemos que, a partir do fomento da obra com materiais doados, né, comprados, mas a partir de uma moeda social, a moradora utilizou recursos próprios para complementar a obra com materiais que ela não tinha encontrado na feira. Então, essas esquadrias, por exemplo, ela comprou. E ela também pagou a mão de obra para executar. Então, foi o que fez a gente perceber que era viável trabalhar com crédito, mesmo com créditos de baixo valor, para as famílias. Então, a gente percebe que hoje existem famílias que precisam de subsídio completo, né, de recursos para subsidiar completamente a sua obra, porque não teriam acesso a crédito, outras que podem fazer toda a sua obra a partir do microcrédito, né, que é o caso das famílias que a gente atendeu na vivência que o Alexandre participou, mas também existem famílias que podem trabalhar com o uso misto, né, parcialmente subsidiado e parcialmente crédito. Então, existem famílias com perfis socioeconômicos muito distintos, então a gente tem como pensar e planejar soluções de acesso diferentes para cada público. Podemos seguir? Essa casa eu já comentei, na verdade são duas casas aí, não uma casa só. Era originalmente uma casa que foi dividida em duas, então são duas famílias, e cada família vivia num quarto só com os filhos, casal e filhos. Então nós ampliamos para cada uma mais um quarto, numa delas, em que a família era muito grande, mais um banheiro, reforma completa do telhado, revestimento na casa completa, soluções de ventilação cruzada, enfim, essas foram algumas, nós fizemos apenas 3 reformas completas, aí são, no caso, 2, em que trouxeram um impacto ambiental, né, um impacto muito grande nos resultados, na qualidade dos resultados, mas, por outro lado, um impacto social muito negativo, porque as famílias tiveram que sair de casa para que a reforma acontecesse, e aí aconteceram os atrasos, que são muito comuns em obra, e isso gerou uma insatisfação muito grande nas famílias. Como as famílias estavam distantes da obra, elas não acompanhavam o dia a dia dos problemas que surgiam, então isso foi muito negativo, porque a família não passou a ver o nosso trabalho como meras espectadoras, né? E não participaram do processo, não participaram do processo de amadurecimento da qualificação desse espaço, que é fundamental nessa ideia de qualificação da cultura da autoconstrução. Então, foi um resultado muito positivo do ponto de vista da qualidade do ambiente. Depois que as famílias voltaram para casa e passaram a viver no dia a dia em casas com realidade tão diferente, elas passaram a ficar satisfeitas, mas o processo foi muito dolorido para todo mundo. Então, hoje a gente recomenda, sim, volto a recomendar a intervenção pontual, por vários motivos, né? Ela traz um impacto ambiental mais demorado, mas o impacto social é muito maior, porque a família faz parte, acompanha o processo. Podemos seguir. Essa foi a terceira casa que eu comentei que nós fizemos reforma completa, e aí, nesse caso, a reforma completa foi porque era uma senhora que morava sozinha e deficiente auditiva, e ela demorou a fazer parte do projeto. Toda vez que a equipe passava na casa dela para chamá-la para fazer parte do projeto, ela não ouvia, nós não sabíamos que ela era deficiente auditiva. Quando ela finalmente soube que estava contemplada e que podia fazer parte do projeto, a feira de trocas já acontecia e ela tinha ouvido falar da feira de trocas, então ela nos perguntou se ela podia levar caixinhas de embalagem, né, de leite para trocar, e nós respondemos positivamente, só que alguns meses depois ela chegou com um mundo de caixinhas, porque ela conseguiu a adesão dos amigos, né, que frequentavam a mesma igreja que ela, e então todo mundo ficou meses reunindo caixinhas, e quando ela chegou com aquela quantidade enorme de caixinhas e com uma expectativa de reformar a casa inteira, nós percebemos que ela ia se frustrar porque a gente não tinha todo o material necessário nas feiras de troca.
Então, havia necessidade de remuneração de mão de obra, enfim, havia uma série de outras necessidades, e a casa dela era uma casa muito precária. Então, nós iniciamos uma estratégia de captação de crowdfunding, que nos trouxe uma experiência muito boa nesse tipo de estratégia de captação de recursos. Inclusive, no curso do mês que vem, eu vou fazer um módulo específico sobre estratégia de captação de recursos por crowdfunding para a obra. Mas aí, nesse caso, então, nós acabamos fazendo a reforma completa dela por conta desse contexto e dessas circunstâncias. Essa obra gerou 2 vídeos bem interessantes, um vídeo antes, né, para captação de recursos, e um outro vídeo documentário para mostrar o processo final e a satisfação dela, enfim. E esse segundo vídeo está, inclusive, disponível na página das Soluções Urbanas no Facebook, se alguém quiser dar uma olhada. Bom, é isso, podemos seguir. A casa da Dona Maria. Aí foi uma reforma de banheiro, feita só também, basicamente, com materiais da feira de trocas. A moradora é quem comprava os materiais, e o marido pedreiro quem executava. Foi autoconstrução assistida. Podemos seguir. Essa é a cozinha da mesma casa do banheiro anterior, essa é a moradora, e ela acabou usando a estratégia de troca no trabalho dela, né? Ela acabou criando um sistema de economia solidária para o próprio trabalho para conseguir embalagens. Ela é manicure e ela dava desconto para os clientes que levassem embalagens para ela. E aí, com isso, então, ela também conseguiu fazer muita reforma a partir de recursos da feira de trocas. Então, ela reformou o banheiro, a cozinha, o quarto da neta, o telhado da casa inteira, e ainda construiu um closet no quarto dela, porque ela tinha espaço para isso, e o closet estava no projeto de arquitetura dela. Então, ela reformou quase tudo só com feira de trocas e colocando o marido para trabalhar. Mas o que é interessante é que essa permanência no território por 8 anos garantia às famílias a segurança e a certeza de que elas podiam contar com aquele sistema e contar com os profissionais que estavam ali, né? Então, esse processo de transformação da comunidade foi muito intenso e permanente. Eu até hoje recebo mensagens de moradores de lá falando do quanto as capacitações e todas as ações criadas ao longo desse tempo, o quanto elas transformaram a vida delas, né? Então, pessoas que depois deram continuidade a reformas ou que construíram a própria casa a partir dos princípios da qualidade do ambiente construído, a partir do princípio da moradia saudável, né? Então, foi um processo realmente de transformação cultural. Essa é uma reforma interna de uma daquelas casas que aparece, né, branquinha, com o telhado elevado, uma reforma de cozinha. Podemos seguir. Essa já é uma reforma daqui de São Paulo, em Mauá, uma reforma de calçada, a família tinha um recurso muito baixo, ela conseguiu só R$2.000 de crédito, então ela priorizou a calçada, porque os vizinhos entendiam que aquela calçada não era uma calçada e virava depósito de lixo. Então essa foi a prioridade da moradora, mas ela pagou a reforma com crédito, a gente fez só o projeto técnico, podemos seguir. Essa já foi uma reforma doada para famílias com situação de vulnerabilidade maior, famílias de 0 a 3 salários mínimos, com recursos doados por uma instituição filantrópica. Essa já é um jardim oratório, uma reforma de banheiro. Essas aqui foram feitas com cada obra com R$3.500. Então, foi uma média de R$3.500, né? Algumas casas a gente usou um pouco mais, outras um pouco menos. Podemos seguir. Essa também, mesma situação, um outro banheiro. Podemos seguir. Essa já foi a reforma de um cômodo único, né? Esse cômodo aí, então nós fizemos a fachada e o interior, porque é um morador que vivia sozinho, e aí era essa condição do banheiro. E aí, então,
nesse caso, a gente conseguiu distribuir esses R$ 3.500 na obra como um todo, né? Uma construção de um banheiro adequado para ele. A fachada teve que ser refeita, porque ela estava com risco de desmoronar. E aí a gente conseguia sempre uma janela que foi tirada de uma outra casa, a gente trouxe para cá, então sempre tinha uma coisa de um remanejamento aí, para a gente conseguir equacionar esses R$ 3.500. Também foi feita elevação de pé direito, o uso da telha de Tetra Pak, com uma ventilação zenital para esse banheiro, enfim, garantimos um ambiente melhor para esse morador. Podemos seguir. Esse é um projeto que eu tenho um carinho enorme, porque é uma moradora cadeirante, e que a casa dela ficava 2,5 metros abaixo do nível da rua. E então nós fizemos um elevador com manivela, com contrapeso, e aí então o marido consegue tirar e trazer a esposa com mais facilidade, mais segurança para dentro de casa. Antes ele sempre precisava de ajuda dos vizinhos para poder subir com ela por uma rampa muito íngreme, e aí então nós fizemos esse elevador. Foi um projeto bem diferente. Podemos seguir. Aqui foram só revestimentos internos, era um cômodo que estava muito deteriorado por conta de umidade. A umidade já tinha sido eliminada, mas o cômodo ficou muito contaminado. Então, foi mais um trabalho de limpeza, retirada desses fungos, né, das paredes, e recuperação dos revestimentos internos. Podemos seguir. Aqui acabou também sendo uma obra completa, é uma casa que ela foi sendo construída no espaço deixado por outras casas, né? Então ela tem uma forma assim definida, é uma sala cozinha única, com um banheirinho no canto, e aí nessa escadinha, subindo essa escadinha, chega no quarto. Então acabou tendo que ser uma obra também com recurso distribuído na casa toda, porque quando foi iniciar, uma parede também estava com risco de ruir, então nós conseguimos recurso da prefeitura para um aluguel social, para poder, nesse caso, precisamos retirar a família. A ideia original era só fazer telhado, para tentar garantir um pouco mais de iluminação natural. Mas aí, nesse momento, vimos infiltração no banheiro e vimos a parede com risco estrutural. Então, vimos a necessidade de fazer mais intervenções. Aí conseguimos o recurso do aluguel social, que seria de 3 meses, ela usou um mês só, então com isso nós também conseguimos investir mais recursos na reforma. E aí então, mas é o único caso do município de aluguel social que deixou, de família que ingressou no aluguel social e deixou o aluguel social. Todas as outras famílias do município que ingressaram no aluguel social não deixaram de usar o benefício público, porque não houve uma solução definitiva para as famílias. Então, essa é a única família que usou só por um mês, né? Mas o mínimo que eles previam era o de 3 meses, então a gente não tinha nem como fazer por menos. Então, a gente usou o restante dos recursos, tanto na mudança, como no pagamento das taxas que a família teve na outra casa, e conseguimos fazer um pouquinho em cada cômodo, né? Então, teve um pouquinho de mudança no layout da cozinha e da área de serviço, para dar uma organizada nos equipamentos, o telhado com 2 níveis, para garantir essa iluminação natural, uma caiação nas paredes, revestimento de piso, algumas trocas de esquadrias, e aí os filhos também entraram com recursos próprios para poder aproveitar a mão de obra e garantir um maior impacto. Podemos seguir. Então, aqui está a lavanderia e a cozinha, houve uma mudança de posição de local, essa esquadria também foi trocada, aqui não está aparecendo, não tem foto da esquadria, mas essa esquadria foi trocada, a porta também foi trocada de acesso. Podemos seguir. Então,
olhando assim, parece que não foi uma grande transformação, né? Mas é que foi pouco recurso diluído em muita coisa. Mas só a diferença do impacto na iluminação natural nessa casa é impressionante. Antes da casa, a gente não conseguia enxergar quase nada dentro dela, né? E hoje é uma casa iluminada. Aqui é o quarto, houve troca de esquadria, pintura também interna. Hoje, os filhos também já reformaram esse telhado. Então, o que a gente percebe é que existe uma contaminação positiva, né? A reforma, mesmo que seja pontual, a própria família depois dá continuidade, né? Nem em todos os casos, mas em alguns casos isso acontece, e também a contaminação positiva para os vizinhos, né? Outras obras começam a surgir a partir daquela. Aí também teve nessa última foto uma eliminação um aumento do vão para o quarto, que antes tinha que baixar a cabeça para passar, e a gente conseguiu aumentar o vão e também garantir uma maior iluminação na escada. Podemos seguir. E a reforma do banheiro, onde tinha vazamento, então esse era o banheiro original e esse outro é o banheiro definitivo. Podemos seguir, dessa mesma casa. Aqui é uma outra situação, era um quarto enclausurado, cuja a porta e janela eram na mesma fachada, mas é um quarto grande, com problemas no telhado, com filtração e com muito mofo e sem ventilação cruzada. Então, nós trocamos o telhado, criamos o forro e criamos essa solução de ventilação, iluminação pelo telhado com essa clarabóia, né? É uma janela de banheiro, um basculante de banheiro que funciona como uma clarabóia. Podemos seguir. Aqui são duas famílias que dividiam um banheiro, né? Dois irmãos já adultos com suas famílias, né? Um conjunto de casas de uma mesma família. Nesse caso, eram duas famílias que dividiam um banheiro. Então, nós reformamos um dos banheiros, criando acesso interno. O banheiro era dividido, era compartilhado e tinha acesso externo. Então, e aqui em São Paulo, isso é um problema, né? Frio muito, muito grande no inverno, as crianças tendo que usar o banheiro do lado de fora. Então, a gente abriu o banheiro para dentro da casa e num espaço que tinha antes uma máquina de lavar, nós criamos o banheiro para a segunda casa. Nessa segunda casa, que também é um único cômodo, nós ainda reformamos o telhado utilizando a telha Tetra Pak também. Podemos seguir. Hoje a gente não faz mais a troca da embalagem pelas telhas, mas eu consigo comprar diretamente com o fabricante a preço de custo, né? Então, eu consigo comprar direto na fábrica, a telha Tetra Pak. Esse também é uma situação parecida com aquela anterior, de um quarto grande, sem ventilação e sem iluminação, porque a única janela foi fechada pelo vizinho com a construção muito rente, muito próxima da janela. Então, nós criamos também uma solução de iluminação no telhado, o antigo banheiro, ele acabou sendo adaptado para um novo quarto. Nós trouxemos o banheiro para um outro ponto da casa, então teve aí uma mudança de layout. Esse é um caso que seria interessante ter a planta aí, mas acabei não colocando. Nós colocamos o banheiro em outro ponto da casa, então com a quebra das paredes do banheiro original, que estava muito deteriorado, foi possível a criação de um segundo quarto. Então, nós garantimos a iluminação e ventilação do quarto original, que era uma mãe com 4 adolescentes, né? Então, a casa era muita gente com um quarto só. Criamos um segundo quarto e ainda criamos um banheiro novo de melhor qualidade para o uso da família. Podemos seguir. Essa também são duas famílias, a mãe morando embaixo e a filha morando em cima. A escada original de acesso à casa da filha impedia a entrada de luz na casa da mãe, e a escada também de concreto estava muito mal construída, com risco estrutural. Então, nós substituímos por uma escada metálica vazada e trocamos o telhado da escada por um telhado com telha translúcida, também para aumentar a iluminação
na casa de baixo e melhorar a ventilação e iluminação também na casa de cima. Então, para a casa de cima foi a troca da escada, e na casa de baixo, uma melhoria da qualidade da entrada de luz, e também acabamos dando uma melhoradinha aí nesse banheiro, garantindo um pouco de os revestimentos para garantir uma facilidade maior de higienização. Podemos seguir. Aqui foi eliminação de umidade ascendente do piso e também umidade que tinha na laje e a pintura. Essa é uma situação mais simples, mas é muito comum. Problemas de umidade ascendente e umidade pela cobertura. Nesse caso aí nós tínhamos dos dois. Tem aí alguém com alguma pergunta? Bom, agora é o momento de eu responder. Essa era a última imagem de antes e depois. A gente pode agora passar para as perguntas. Bom, gente, alguém tem alguma questão a colocar aqui? Eu vi que alguém colocou alguma coisa no chat. No chat, vamos ver. Observamos com frequência. É a Mônica. Mônica, você gostaria de perguntar você mesmo ou eu pergunto por você? Eu vi aqui, já li, né, se houve interferência política querendo se beneficiar em muitos momentos. Né, como em Niterói foi uma atuação de muito tempo, sim, em algumas situações, mas nada que atrapalhasse o nosso trabalho. Como a gente tinha uma atuação muito próxima com as famílias, no início as famílias tinham muita resistência, achavam sim que era um trabalho com vias a alguma candidatura, e isso deixava as famílias muito desconfiadas. Com o tempo a gente conseguiu fazer todo mundo perceber que não era esse nosso objetivo, então sempre que vinha alguém com algum interesse a mais, a gente conseguia contornar, dialogávamos sim, mas sem maiores problemas. Agora, com os gestores públicos, a gente sempre esteve aberto ao diálogo para buscar apoio. Então, uma coisa é a gente dialogar com o candidato, outra coisa é a gente dialogar com o gestor, e aí independe do partido, independe da ideologia, mas a gente conseguia muitas vezes uma abertura para o diálogo, mas muito pouco apoio de fato, né? Muitos com muita boa intenção, mas a gente nunca teve assim um apoio mais efetivo. Aqui em Mauá, eu também fui. Eu sempre procuro dialogar com o gestor público, até porque eu estou atuando em um território que é de responsabilidade do município. Então, eu aqui, antes de começar a atuar, eu busquei o secretário de Planejamento para identificar qual era a área em que eu poderia atuar sem comprometer a relação com o planejamento da cidade, e aí isso fez com que eu rapidamente fosse chamada pela secretária de Habitação para conversar, e sempre assim com boas intenções, né? Apresentei o trabalho na Câmara de Vereadores, né? Mas assim, sempre desperta muito interesse dos gestores, mas pouco apoio de fato. Com a questão de querer chamar para si os benefícios, em geral acontece, mas a gente consegue contornar. Que ótimo. Tem mais uma pergunta aí, ó. Oh, não. É só um comentário do Gustavo. Vamos ver. Peraí, tem mais uma pergunta. Mas tem uma finalização aqui de pergunta, né? A Mônica fez mais uma intervenção. O bairro na região já tinha acesso ao sistema público de abastecimento de água? Olha, isso é uma pergunta interessante pelo seguinte: no Vitral Brasil, como a gente foi atuar numa área a partir de uma demanda do patrocinador, né, a gente não pôde escolher o território, mas foi interessante porque foi em laboratório. É uma área parcialmente urbanizada. Isso fez a gente perceber que quando a gente atuava na área que já era urbanizada, o impacto da melhoria habitacional é muito mais alto. Quando a gente trabalhava na área onde ainda não tinha infraestrutura regular, era sempre aquela infraestrutura improvisada,
a gente percebia que o impacto da melhoria habitacional era menor, porque a gente, por exemplo, tinha que fazer uma solução de drenagem, de microdrenagem, mas que não tinha onde ligar na rede. Então, acabava gerando um outro tipo de problema. Então, hoje, quando eu oriento as pessoas a reproduzir a metodologia, eu sempre digo que existem várias, né, na verdade, existem várias formas da gente atuar com assistência técnica. O que é importante é a gente perceber qual é o momento, qual é a necessidade maior de cada território. Então, onde não há infraestrutura urbana, a gente pode atuar oferecendo assistência técnica para levar a infraestrutura urbana. Vamos deixar a melhoria habitacional para áreas já urbanizadas ou em processo de urbanização, mas áreas consolidadas, porque a gente tem a certeza de que a gente não vai atuar em áreas de risco, né? E aí o impacto da melhoria habitacional é muito maior. E, na verdade, a gente tem um mundo de áreas aí com características diferentes e com necessidades distintas, né? Mas a assistência técnica, ela também pode atuar na urbanização, na regularização fundiária, na construção de novas unidades. A melhoria habitacional é um braço da assistência técnica. Perfeito. Agora a gente tem aqui também o Gustavo te dando os parabéns, né, pelo seu trabalho, e pela sua visão e tudo mais, e ele quer ouvir de você um pouco do que entende como perspectivas para essa atuação daqui para frente, dentro dessa área, né? Bom, a gente, até 2015, a gente tinha um diálogo muito, muito bom com o Conselho Nacional das Cidades, né? Hoje a gente tem um cenário político bem complicado para a gente pensar em política pública nessa área, apesar de que recentemente foi lançado o Casa Verde e Amarela, que eu sei que tem uma proposta de investimento em melhoria habitacional, em que o CAL teve uma participação muito grande para garantir que fosse feito com assistência técnica. Então, assim, eu confio muito naqueles técnicos que hoje estão no Ministério do Desenvolvimento Regional, que antes faziam parte do Ministério das Cidades e que tem toda uma bagagem de atuação, que já passaram por diferentes políticas públicas. Eu confio muito nas boas intenções desses profissionais, mas eles estão sempre sujeitos a definições e a determinações de um poder político que fica difícil avaliar o quanto essa proposta vai ser eficaz e o quanto a gente vai realmente ter essa política pública mesmo acontecendo, né? O cartão reforma, por exemplo, que foi a política pública proposta na época do governo Temer, ficou só na divulgação, não aconteceu, né, de fato. Então, a gente tem que aguardar o que vem aí pela frente. Mas na época em que a gente tinha diálogo com o Conselho das Cidades, a gente tinha conseguido aprovar a modalidade de melhoria habitacional dentro do Minha Casa Minha Vida Entidades. Existia aí uma série de perspectivas de investimento nessa área. Hoje, eu estou ainda na expectativa do que vem. Mas, por outro lado, a gente tem aí uma possibilidade de articulação com os governos municipais, né? E aí existem aí muitos movimentos acontecendo para garantir o comprometimento de candidatos nessas eleições para implantar assistência técnica nos 5.570 municípios. Então, é um movimento até iniciado aí pela Cláudia Pires, que é uma mineira como vocês, uma pessoa bastante atuante já na área há muitos anos, e tem um movimento grande aí dos arquitetos pela moradia, é um grupo de WhatsApp que reúne arquitetos do Brasil inteiro que estão discutindo e levando essa demanda, tentando pressionar os candidatos a formalizar o apoio a partir de um abaixo-assinado, enfim. Mas existem aí também inúmeros modelos de negócio que acontecem, né, como o exemplo do Vivenda, que é o mais conhecido de todos, mas hoje já existem outros modelos de negócio acontecendo
no Brasil todo, no sentido de garantir as melhorias habitacionais. Então, assim, existem muitas perspectivas. Hoje, o que a gente tem é muito diferente da época em que eu comecei a atuar, 18, 19 anos atrás. A gente hoje tem uma consciência da classe, dos arquitetos, sobre a responsabilidade em atuar com esse público que está desassistido há tantos anos, né? Sempre esteve desassistido. Né? Então, hoje o que a gente tem é essa consciência e uma vontade de atuar, de profissionais e de estudantes. E a gente está num franco processo de construção política para garantir isso. Em paralelo, algumas pessoas se organizando enquanto empresa, enquanto negócio social, para prestar um serviço. Né? Então, na verdade, a gente existe aí uma gama de formas de atuação, e porque nós temos uma gama enorme de necessidades, né? As pessoas que vão ser atendidas pela Lei de Assistência Técnica, né, que é a lei de 2008, a Lei 11.888, que garante assistência técnica pública e gratuita, são as famílias com até 3 salários mínimos. Mas nós temos aí famílias com uma renda superior e que também são desassistidas por arquitetos, né, por profissionais habilitados. Então, na verdade, nós temos aí diferentes possibilidades de atuação, porque nós temos diferentes públicos. Mas há sempre uma necessidade aí de uma pressão política forte para garantir o subsídio, garantir que a lei seja colocada em prática. Espera aí que a Mônica tinha mais uma questão aqui. Sim, sim. Construção, mutirão. Olha, qual o melhor, na minha avaliação, é o que viabilize obra. E aí, então, cada situação vai ser uma situação. Tem algumas, eu sempre digo, né, o que a gente precisa é viabilizar a obra de acordo com os recursos que a gente tem. Se tem possibilidade de contratação de mão de obra, e algumas situações que são mais complexas, há sempre a necessidade de contratação de mão de obra qualificada, então, pode ser, mas a gente também tem sempre que ter atenção, porque nem sempre essa mão de obra local, ela é realmente qualificada. Então, às vezes, a contratação de mão de obra, se o profissional de arquitetura não estiver preparado para lidar com essa mão de obra, a gente corre o risco de ter resultados também ruins, né? Então, essa mão de obra precisa ser de qualidade. O mutirão a gente consegue fazer quando a gente tem mais tempo de diálogo com as famílias, né? É difícil a gente começar a atuar no território e já criar um grupo de mutirão. Essa ideia de que as famílias ainda constroem mutirão é uma ideia equivocada, né? Hoje em dia, o processo de construção das favelas é muito mais por conta própria ou contratação de mão de obra, né? E a autoconstrução assistida é uma realidade, a gente precisa encarar. A gente não tem, é difícil dizer qual é o melhor, né? Para um profissional que vai começar a atuar no território, eu recomendo que busque um profissional, uma mão de obra de qualidade, para ser seu parceiro, e para começar a atuar dessa forma, né? Prestando um serviço, oferecendo a obra completa, né? Garantindo que o resultado dessa obra vai ser melhor do que se a família fizesse por conta própria, né? Então, essa é a forma que a gente hoje tem de mostrar qual é o papel que o arquiteto pode ter. Agora, com o tempo dentro do território, para garantir as famílias, por exemplo, que não têm como pagar a mão de obra, fazer a autoconstrução assistida pode ser a solução de viabilizar a obra. A gente não precisa se fechar a uma só forma de solucionar. Mas, para começar, eu recomendaria a parcerização com uma mão de obra de qualidade, uma mão de obra local de qualidade, ou capacitar essa mão de obra para prestar o serviço completo, né, da empreitada. A Mônica acaba de colocar uma pergunta que vai muito sobre isso aí que você acabou de dizer, né? A capacitação da mão de obra, se vale a pena. A Natânia tem uma pergunta antes, ou peraí? Ela tem um comentário aqui que eu ia ler. Então deixa eu responder a Mônica, que tem a ver. Isso. Sim, capacitar a mão de obra muitas vezes é uma necessidade, não é fácil. Nós criamos estratégias de capacitação diferentes e uma delas teve mais sucesso, nem sempre a gente consegue, porque a gente cria-se muita resistência
de quem já trabalha com mão de obra, de aceitar a capacitação de quem vem de fora. Agora, capacitar do zero também pode ser uma solução. Existem experiências muito bem-sucedidas, e aí eu recomendo, por exemplo, conhecer a metodologia de Mulheres na Construção, que é uma metodologia do Rio Grande do Sul, que capacita mulheres para atuar na construção. Então, você capacitar a mão de obra leiga pode ser mais demorada, mas às vezes é melhor sucedida porque não tem a resistência nem os vícios, muitas vezes o pedreiro já tem. Mas a gente não pode também desconsiderar a experiência desses pedreiros, e se a gente conseguir profissionais que tenham um bom diálogo e que aceitem a nossa orientação, é muito importante, porque hoje, no território das favelas, o nosso rival, o nosso concorrente é o pedreiro. E a gente, então, tem que saber chegar nos territórios e trazer esse pedreiro para ser nosso parceiro, não nosso concorrente. Porque na hora de uma disputa, para a família saber se ela vai ouvir o pedreiro ou vai ouvir o arquiteto, ela vai ouvir o pedreiro, porque quem é mais próximo dela, mesmo que essa orientação não seja melhor. Então, na hora se a gente for entrar num enfrentamento, numa disputa com esse profissional local, a gente perde. Então, a gente tem que trazer ele para o nosso lado. São trabalhos assim de criação de relações e de confiança que levam algum tempo, né? Mas que a gente tem uma tarefa árdua, mas necessária. Com certeza, são processos desafiadores, né? A todo momento, eu acho que em toda área de atuação, mas nesse aí, você disse, esse processo de relacionamento, de convencimento de que a nossa presença ali ela é tão importante quanto qualquer outra presença de outro profissional, né? E quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente der a cara, mais fácil vai ser, porque aí com o tempo as pessoas já vão saber o que o arquiteto faz, o que o arquiteto pode trazer de benefício, né, trazendo resultados de melhor qualidade, com menos desperdício. Mas para isso nós também precisamos estar preparados para lidar com essa realidade, que é algo que a universidade não prepara. Por isso que eu gosto tanto de falar para as universidades, porque a gente precisa mesmo, né, mudar o conteúdo acadêmico, quer dizer, né, incluir a assistência técnica dentro do conteúdo, mas também existem outras estratégias, né, de pós-graduação, residência em assistência técnica, já existem algumas experiências nesse sentido, e eu tento aí, com os meus cursos livres, também trazer algum conhecimento de quem tem experiência prática para o pessoal que quer ir trilhar caminhos. Isso aí, só quem tem essa vasta experiência, como você é um desses casos aí, pode compartilhar com a gente tanto bons exemplos, né? Tantos conhecimentos, tantas vivências. Isso é muito interessante, muito importante. Eu posso deixar aqui o meu telefone, caso alguém queira depois saber dos cursos, saber das capacitações e acompanhar. Por favor. E outra coisa, assim, eu só queria dizer que desde a época que eu fiz o curso com você, a gente até manteve depois um certo diálogo, e você com certeza vai se lembrar disso, que eu queria muito te trazer aqui para poder falar com os alunos sobre isso, para poder compartilhar e tentar implantar um caminho possível de trabalho em que o campo a gente sabe que é tão vasto, né, e com tantas necessidades aí, tem grandes demandas, mas não foi possível. A gente teve alguns projetos de extensão universitária para fazer parceria das soluções urbanas com a universidade para criar a extensão universitária. Estou ansiosa para ter essa oportunidade. Fabuloso, e com certeza será assim, de grande valia, e eu acredito, eu falo pelo curso aqui, eu acredito que estaremos todos assim abertos a essas parcerias, abertos a esse tipo de bate-papo, de conversa, de compartilhamento de conhecimento. Eu sou uma testemunha dessa vivência, mesmo que pequena,
mas, enfim, abriu tanto meus olhos para esse caminho aí, eu fiquei simplesmente encantado, tanto que eu quero que os nossos alunos tenham contato e conhecimento também um pouquinho do que acontece, né, nessas possibilidades de trabalho, que é tão lindo, eu acho tão, tão bonito. A gente tem que entender, isso foi minha perturbação desde que eu me formei, se a gente aceita que o nosso conhecimento ele só está destinado a quem tem dinheiro para pagar por ele, a gente está colocando esse nosso conhecimento no lugar de não necessário, dispensável, né? A gente tem que entender que o nosso conhecimento é essencial. E se ele é essencial, ele tem que estar disponível para toda a população. Com certeza. Possíveis, né? Seja uma política pública, seja atuando de uma forma com honorários condizentes, mas aí adequando a nossa forma de atuar, enfim. Mas se a gente entender que só quem tem dinheiro para pagar tem acesso ao arquiteto, nós somos dispensáveis, né? Concordo com você completamente. Eu não vou aceitar isso. E essa inquietude te fez chegar onde chegou, né? Eu acho isso maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado. E com certeza eu vou compartilhar, se você me permite, os seus contatos, até do último slide, no e-mail de todos os alunos, né? Para que eles tenham esse acesso a você através desses contatos também. E que possam participar dos seus cursos, né? Talvez, que eu acho de grande valia. Acompanha também no Instagram das Soluções Urbanas, Facebook, tá bom? Perfeito, perfeito. Eu gostaria aqui de pedir a todo mundo que abrissem aí o áudio, a gente dá uma salva de palmas para Mariana, agradecendo a ela por essa gentileza. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Mariana. Muito obrigada. Por tanta generosidade e conhecimento compartilhado. Muito obrigada, estou à disposição. Quando vocês quiserem, é só me procurar, tá bom? Tá joia. Um abraço para você. Tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite. Oi, Alexandre. Oi, Mônica. Foi ótimo, né, Alexandre? Muito legal. Eu achei fantástico. Eu sabia que ia ter um impacto muito positivo. Ela é de uma gentileza, né? Para poder tratar, e de um conhecimento grande, fala com tanto conhecimento. Ela é uma pessoa que vive o discurso, né, Alexandre? Não é só discurso, é prática. Exatamente. Essa é a diferença, né? Eu até iria comentar e me esqueci durante todo o processo de perguntas e respostas, que quando eu tive a oportunidade, eu e o Wagner estávamos juntos numa dos workshops que o CAL produziu em Belo Horizonte, sobre assistência técnica. Perguntaram lá para uma pessoa que já faz isso em Brasília, um estudante na plateia, perguntou a ele como que podia iniciar esse processo. Ele falou assim, olha, começando a partir dessa mesma inquietude, comece, propõe alguma coisa, de repente você vai convencer um colega, alguém, vai sensibilizar alguém que vai fazer parte da sua turma e vai seguir isso adiante. E eu acho que é isso, né? O Bernardo Toro, você conheceu o Bernardo Toro na Prefeitura de Belo Horizonte? Você já ouviu falar? Não, eu não conheci ele, não. O Bernardo Toro fez uma parceria com a Anísia Werneck, uma arquiteta que foi minha colega, Sim. na Prefeitura de Belo Horizonte, escreveu um livro, né, Participação, Democracia e Participação Social. Muito legal, uma cartilhazinha, e ele falava em cima disso que você falou, que foi essa discussão, né, que vocês fizeram, que o caminho se faz ao caminhar, né, que é mais ou menos isso aí. E a outra questão que ele falava, que era muito legal nas oficinas que a gente fez de habitação, que é a paixão move. E é realmente isso. Eu acho que isso acontece, é provável. Né? Você vai agregando pessoas, porque você não está só no discurso, você está na prática.
E as pessoas vendo algum resultado, elas acreditam e começam a colaborar, de certa maneira. E é o que a Mariana tem feito, assim. Eu trabalhei muito tempo, mas é desafiador. Trabalhei muito tempo na favela do Cafezal, em Belo Horizonte, na aglomerado da Serra. A gente sabe, né, Mônica, da adaptação social, tanto que esse tema é complexo, urgente, mas também difícil. Tem que ter muita resistência, assim, você tem que estar muito certo do que quer fazer e resistir a tantos obstáculos, porque são imensos. Mas, assim, ao mesmo tempo eu vejo que é um campo enorme de atuação. Sim, enorme, enorme. Montar essa rede de arquitetos, né, e começar isso é uma coisa, é uma oportunidade única, sabe? Eu participo dessa rede através do grupo de WhatsApp, eu vejo tanto que eles são ativos lá em São Paulo. E eu acho isso fantástico. De alguma maneira, eu creio que seria possível. Muito obrigada. Gente, eu agradeço vocês também. Ótima ideia. Muito bacana. Tá? Isso aí. Boa noite para vocês. Obrigado, então. Alexandre. Boa noite. Eu agradeço. Até mais. Valeu, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite.